Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, pelo Espírito Eugênio, editora Lawrence, 13ª parte, Perdoai os que vos ofendem. Incapaz de atender às necessidades da filha, que insistentemente chamava pela mãe, Filipe enviou-a com Emma para a casa dos pais de Mariane. Sem saber o que dizer à menina, inicialmente contou-lhe que Mariane estava doente e fizera uma viagem a fim de obter melhoras. No íntimo, sentiu uma dor muito grande ao ver a menina triste e abatida, pedindo a presença da mãe. Aquele quadro tornava a atitude de Mariane mais intolerável, pois se tratava de sua própria filha, a qual sempre dispensara grande carinho e amor. Seria assim tão intenso o sentimento que Paul lhe inspirara, que nem o fato de abandonar sua própria filha fizera refletir e reconsiderar? Perguntava-se Filipe. Infelizmente sabia a resposta para suas torturantes inquirições. Exausto, afastara-se de sua clínica por algum tempo. Sentia nas pessoas e suas relações uma certa simpatia misturada de compaixão, pois, embora nada houvesse sido comentado, a maledicência já se encarregara de espalhar aos 4 ventos que Lady Marianne Whitbourne saíra em viagem coincidentemente na mesma época que Paul Hanson. Não havia como esconder os fatos. Mariane, em seu egoísmo, não tinha nem ao menos lembrado de sua vergonha, pensara só em si mesma, no seu futuro ao lado do homem que, supostamente, amava, esquecendo todo o resto. Os dias passavam sem que houvessem progredido as buscas efetivadas pelo pai de Mariane. Sabia que o casal tinha ido para a América, mas o navio atracara em vários portos. Precisariam descobrir onde realmente tinham desembarcado para iniciar as investigações e localizá-los. Certa noite, extremamente deprimido, Filipe retornou ao quarto no qual não entrava desde a partida da mulher. Entrou com o coração batendo descompassado e, emocionado, olhou para o antigo recanto onde, até ontem, tecera tantos sonhos de amor. Sem poder conter-se, lágrimas de desespero afluíram-lhe irresistíveis aos olhos. Exausto, quedou-se imóvel em uma poltrona desesperado. Parecia sufocar de tanta dor, e no ímpeto de agonia suprema, tentando entender o que tinha acontecido, elevou o olhar instintivamente para o alto, indagando as razões de semelhante tragédia que acabara por destruir sua vida. Por que, meu Deus, o que posso ter feito de tão cruel para passar por semelhante provação? Perguntava entre soluços. Após algumas horas de angustioso sofrimento, sucumbiu ao próprio descanso e adormeceu. Neste momento, uma bela entidade feminina que orava a um canto do quarto aproximou-se, colocou suas alvas mãos sobre a fronte cansada de Filipe e proferiu comovente prece, rogando auxílio aos céus. Senhor Jesus, mestre da vida, acolhei a súplica da última de vossas servas em favor do ser amado. Amigo eterno, lançai vosso olhar misericordioso sobre essa alma enobrecida nas lutas redentoras e que fraqueja em momento de rude provação. Renova suas forças para que, lembrando os compromissos assumidos, não venha cair nas tramas da vingança, protagonista de tanto sofrimento. Infunde-lhe ao coração generoso a divina luz da esperança para que ele prossiga em sua jornada de coração puro e possa reintegrar-se um dia ao nosso convívio. Rogamo-vos ainda, Senhor, misericórdia para com os nossos irmãos, infratores das leis de nosso Pai, por transgredirem os ditames do universo. Amparai a todos nós, Divino Pastor, por sermos ainda vítimas de nossos próprios erros e prisioneiros nas teias de sofrimento em que nos encontramos por falta de entendimento do sentido maior do amor verdadeiro. Que vossa paz esteja conosco hoje e sempre. Ao terminar a oração, Lívia irradiava doce luminosidade que penetrava suavemente o corpo inerte de Filipe, recostado em sua poltrona. Aos poucos, Filipe desprendeu-se de seu veículo carnal e, um tanto atordoado e sem perceber estar fora do corpo físico, olhou ao seu redor. Divisou a presença iluminada de Lívia e emocionou-se. Quis falar-lhe, mas não foi possível. Olhava admirado a jovem que aparentava ter uns 20 anos e um lindo rosto emoldurado por longos cabelos loiros. De alguma forma, ela lembrava Mariane. Lívia, então, adiantou-se e, com um olhar doce e sereno, falou: Lembrai-vos de mim, Filipe? Sei que a matéria vos obstrui a memória, mas no íntimo podereis perceber a profunda ligação de nossos espíritos. Vim trazer-vos algum conforto nessa hora difícil em que atravessais duras provações. Lívia falava-lhe docemente, infundindo-lhe energias novas.
Sei que no momento sofreis por julgardes perdidos todos os ideais que depositastes em vossa esposa. Recebeste-as por joia preciosa na atual encarnação, obedecendo a impositivos da lei e, a despeito de vossos esforços, não se mostrou à altura de vossos sonhos. Infelizmente, nossa irmã falhou novamente, mas creiais, nada acontece sem a permissão de nosso Pai. Tendes uma oportunidade valiosa nas mãos, se souberes suportar com dignidade o sofrimento da hora que passa. Deus não colocaria em vossos ombros um fardo que não pudesseis carregar, meu Filipe. Estais prestes a realizar um avanço considerável em vossa evolução como espírito imortal, mas precisais provar vossa fé, vossa confiança e resignação ante o inevitável. Acima de tudo, perdoai, não esqueçais da lição da cruz, quando Jesus rogou o perdão aos seus algozes cruéis e infelizes. Por mais difícil que vos pareça, Filipe, colocai Paul e Mariane no esquecimento, para que não se criem laços inferiores a vos prender indefinidamente aos dois por qualquer ato de vingança de vossa parte. Lívia, enquanto falava, emitia raios de delicada luz azulada que iam penetrando o coração de Filipe. O rapaz sentia que alguma coisa se modificava em seu interior. Era como se bálsamo benéfico fosse derramado em seu coração, amenizando-lhe a dor. Sob a profunda emoção, falou à entidade. Sinto conhecer-vos de algum lugar, talvez sejais um anjo que veio ajudar-me. Lívia sorriu e respondeu, Filipe, estou infinitamente longe da angelitude. O amor verdadeiro é feito de renúncia. Necessitáveis de uma reparação ao lado de Mariane, e por isso, nossa irmã reencarnou com alguma semelhança comigo, para que pudesse cativar vossos sentimentos. Nesse instante, como se poderosas forças invisíveis interferissem na mente do rapaz, lembranças de outros tempos voltaram à sua consciência, possibilitando compreender os fatos ocorridos. Adiantou-se um passo e, tomando as mãos da jovem desencarnada, disse-lhe, Perdoai-me, Lívia, como pude esquecer-vos, não entendo. Sim, vos perdoo, sei o quanto vale o perdão em nossos caminhos, assim como sei que, intimamente, não me esquecesses. Sofreis hoje por vos sentir traído como esposo injuriado, mas também assim já procedesses no passado. Filipe percebeu que Lívia referia-se a ela mesma. Tendes razão, tenho o pressentimento no íntimo de estar passando por tudo isso por alguma razão justa, disse o rapaz pensativo. Vossa memória está prejudicada pelo véu da matéria. Não poderia ser de outra forma, pois certamente perturbar-vos-ia com a verdade. Precisais terminar vossa etapa com Mariane, para que possamos nos unir definitivamente. No momento não deixareis de amá-la, mas, com o tempo, outros serão os rumos de vosso amor. A paixão dará lugar a sentimentos de fraternidade. Ajudai-me, Lívia, não quero falhar, preciso de vosso auxílio para não cair e envolver-me em ideias de vingança. Lívia procurou acalmá-lo, dizendo, Não vos preocupeis, querido. Estarei sempre que possível ao vosso lado. Procurai na prece a ligação entre nossos espíritos através de Jesus. Não lembrareis de mim tal como estamos, ao acordares, mas uma leve intuição de minha existência permanecerá em vosso íntimo. Filipe então perguntou-lhe, Por que não lembrei antes? Por que julguei ver em Mariane o ideal em minha vida, se tinha em vós, desde muito tempo, a promessa da felicidade absoluta? Lívia respondeu, assim era necessário que fosse, para que se cumprissem os desígnios divinos. Não poderíeis vos aproximar de Mariane se lembrasseis de mim como outrora. Sei que nunca saí do vosso coração. Minha existência para vós, porém, permaneceu em estado, por assim dizer, latente, até que uma necessidade maior me trouxesse novamente ao vosso convívio. Filipe, tenho um pedido a vos fazer. Por favor, trazei Rebeca de volta ao lar. Ela nos é muito cara ao coração e precisa de vós mais do que nunca. Não é justo que fique abandonada, sem a mãe e o pai ao mesmo tempo. Embora devamos reconhecer o carinho dos pais de Mariane com ela, mas cabe a vós ampará-la e protegê-la neste momento. Filipe baixou o olhar, dizendo, Sim, tendes razão. Estou em grande falta com minha Rebeca, pobre filha. Vou trazê-la de volta o quanto antes. Despediram-se e Lívia o reconduziu ao corpo adormecido, repetindo suavemente essas palavras para que Filipe aguardasse em sua memória. Perdoai, Filipe. Precisais tanto do perdão de Deus, libertai-vos, perdoando e não esqueçais de Rebeca. Quando acordou, Filipe surpreendeu-se por haver adormecido na cadeira. Repercutiam ainda as palavras de Lívia em seus ouvidos. Lembrava-se de ter sonhado com uma linda moça.
qual um anjo que sentia ser muito caro ao seu coração. Dizia-lhe belas palavras e, ao lembrar de sua imagem, sentia-se como que aliviado de seu sofrimento. Pedia-lhe que perdoasse, mas não seria fácil. Precisaria buscar alguma coisa nova em sua vida que lhe modificasse o rumo. Faria uma longa viagem e ao final buscaria Rebeca para juntos recomeçarem a vida em outro lugar. Inicialmente, providenciou dar fim aos pertences de Mariane. Enviou seus belos vestidos a uma instituição de caridade, bem como seus objetos pessoais. Quando considerou terminada a tarefa, entrou em seu gabinete e, à sua frente, como a lhe fustigara a lembrança, Mariane ainda lançava-lhe aquele olhar doce e encantador através do quadro na parede. Sentiu um forte mal-estar e, sem titubear, chamou os criados para retirá-lo do local onde se encontrava. Pediu que o colocassem no sótão, pois talvez um dia a Rebeca quisesse ver. E, sem olhar para trás, Philip Whitbourne deixou a casa onde fora extremamente feliz, sem saber se algum dia voltaria a revê-la. Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, pelo Espírito Eugênio, editora Lawrence, 14ª parte, Uma Nova Vida. O tempo passou, proporcionando ao novo casal um período de alegria e tranquilidade. Contudo, à medida que tomavam consciência do ato praticado, o que antes parecia um sonho dourado foi, aos poucos, se transformando em angústia e tristeza. Paul e Mariane amavam-se intensamente, como no primeiro dia de seu reencontro na Terra. Mas a verdade é que não se constrói a própria felicidade sob a desgraça de outros. Apesar do amor incondicional de Paul, Mariane recordava-se de Philip, de sua bondade e até certo ponto sua ingenuidade, começando a desenvolver aos poucos o sempre presente e inevitável remorso. Jamais conseguira superar a ausência da filha, procurando ver em cada criança que encontrasse alguma semelhança com sua amada Rebeca. Tentava esconder de Paul seu sofrimento pela distância que a separava da menina, mas este já havia percebido, pois tentava de todas as formas distraí-la e confortá-la. Buscara notícias de Philip e a criança, mas todos os esforços tinham sido baldados. Era como se os dois houvessem desaparecido após a fuga de Mariane. O jovem casal apresentara-se como Sr. e Sra. Hanson, e haviam conquistado a simpatia e generosidade da comunidade local. Paul conseguiu desenvolver aos poucos uma boa clientela. Mariane procurava na solidão de seu jardim de azaleias a paz que tanto necessitava. Era ali, ouvindo o silêncio proporcionado pelo isolamento do local, que convivia mais diretamente com suas dolorosas lembranças. Deixara tudo que fazia parte de sua existência para seguir o homem amado, mas agora percebia que tinha abandonado uma parte de sua própria alma. Deveria recomeçar, mas não conseguia esquecer o passado. Percebia que levaria até o fim de sua vida a lembrança e o remorso por haver deixado aqueles corações que ainda amava. Sim, amava-os. Sentia por Philip um afeto imenso, e Rebeca era a flor que deveria desabrochar em seu jardim. Jamais veria sua filha crescer, tornar-se moça, enamorar-se, casar. Não poderia aconselhar a falar-lhe dos caminhos perigosos que, aos incautos, o amor conduz. Apesar de hoje ser apenas sombra do que fora, instada por Paul que pretendia distraí-la, recebia em casa pequenos grupos de amigos, proporcionando momentos agradáveis com apresentações artísticas, músicas, dramatizações, recitais de poesias e etc. Essas reuniões ficariam indelevelmente marcadas na memória de todos os seus frequentadores que, com saudades, tempos depois, relembravam os momentos agradáveis. Um fato novo e alentador veio trazer alegria à vida de Mariane. 1 ano após a sua chegada, a jovem deu à luz a um menino chamado William. Após o nascimento de William, Mariane teve sua saúde um pouco abalada. A gravidez propriamente dita não havia sido das mais tranquilas, devido ao seu estado emocional. Quando finalmente a criança nasceu, Mariane recuperou-se muito lentamente, afligindo a Paul sobremaneira. Fazia todos os esforços possíveis para que a moça recobrasse a saúde e o bom ânimo. Mariane, por sua vez, procurava evitar tais preocupações ao marido, superando-se na condução da rotina da casa. Tudo deveria estar em perfeita ordem para que Paul não desconfiasse de qualquer coisa. Procurava atender o filho pessoalmente, dispensando a babá e amas de companhia. No entanto, sentia-se às vezes cansada, precisando de mais horas de repouso do que anteriormente. Outro fato causara grande desgosto a Mariane logo após o nascimento do menino. Soubera que o irmão de Paul, Roger, chegara à Inglaterra vindo do Brasil há alguns meses. Espírito afável e bondoso, Mariane tinha em Roger um irmão de coração ainda em Londres.
O rapaz mandara-lhe uma carta felicitando-a por sua união com Paul, apesar das circunstâncias. Contava-lhe do grande amor que havia deixado no Brasil Elizabeth. A história comoveu Marianne de tal forma que ela prometeu empenhar-se em tentar demover o pai de Roger, seu sogro, da ideia de obrigar o filho a casar com uma jovem inglesa. Desejava ver a felicidade daquelas duas almas que pareciam amar-se tanto quanto ela e Paul. Marianne desejava que, mais tarde, Roger pudesse juntar-se a eles na América. Então tentariam buscar Elizabeth. O tempo passara e Roger nunca recebera uma carta sequer de Elizabeth. Mal sabia ele que muitas foram as cartas enviadas pela pobre moça que, desesperada, pedia-lhe que voltasse ao Brasil. Mas seu pai, homem frio e calculista, amargo e preconceituoso, desviara todas as infelizes súplicas. Finalmente, Roger conseguira notícias de Philip e Rebecca. Tinham partido para o Brasil, buscando recomeçar a vida em um país em que nada lhe lembrasse a velha Inglaterra. Mencionava ainda que havia adquirido, em antiga casa de móveis usados, o quadro pintado por Sr. Clark, pois a sua bela residência fora colocada à venda e os quadros tiveram o mesmo destino de alguns outros pertences. Em resposta, Paul rogara a Roger enviasse o quadro pintado pelo Sr. Clark para Chicago, já que aquele que Roger pintara estava no Brasil com Elizabeth. Por algum tempo, trocaram intensa correspondência. Depois as cartas foram escasseando e finalmente veio a terrível notícia. Roger havia suicidado. Antes de cometer tal ato de insanidade, enviara-lhes o quadro como havia sido solicitado. Marianne levou algum tempo para recuperar-se após esta perda. O tempo destrói e constrói, une e afasta as pessoas, acaba levando na voragem de sua infinidade a dor de todos nós, propiciando ao ser humano reerguer-se de seus próprios sofrimentos para continuar sua caminhada. A vida parecia retomar seu curso normal quando a tragédia voltou a rondar a vida de Paul e Marianne.